Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a experiência vai ser a oração na madrugada. Gente, eu quero dizer para vocês que a oração na madrugada é uma coisa muito boa, que não é uma doutrina, mas eu acho que todos nós que servimos ao Criador, a gente devia pôr em prática a oração da madrugada. É um horário assim que a gente tem mais tempo assim para meditar mais. E eu quero dizer para vocês que foi uma experiência linda para mim, a oração na madrugada. Eu quero dizer para vocês que eu comecei a oração na madrugada, eu tinha um problema muito grande de insônia. Eu quase não dormia. Eu passava noites em claro, vendo todo mundo dormir, via meu esposo dormir, e eu em claro. E uma vez até comecei a tomar o médico, né, receita médica, uns calmantes, uns relaxantes. Mas alguém falou assim para mim, ó, você vai viciar nesse relaxante, você começa a tomar o fraquinho, depois vai o mais forte, depois vai indo. E eu falei, Deus, eu não quero isso para mim. Aí um dia, ouvindo a palavra de Deus, uma irmã contou um testemunho que era parecido com o que estava acontecendo comigo. Ela tinha essa insônia, e ela contou ali seu testemunho, que falou muito comigo, parecia que era eu. E ela disse que não sabia que Deus estava chamando ela para orar na madrugada. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, é isso. Foi aonde eu comecei a buscar Deus na madrugada. Gente, depois que eu comecei a buscar Deus na madrugada, eu vou ser sincero para vocês, tinha noite que eu queria levantar e não conseguia. Eu dormia a noite inteira e eu comecei a pedir para Deus me acordar, né? Porque daí acabou a insônia. Então foi aí que eu tive despertamento de levantar para orar de madrugada. Mas para mim foi maravilhoso. Muita falta de experiência, muitas coisas, mas a gente aprende quando a gente desce. Eu não estou falando que é só oração da madrugada, viu, gente? A gente pode orar qualquer hora. Quando eu estou lendo na Bíblia, eu vejo que os discípulos ali, eles oravam ao meio-dia. Pedro sempre orava ao meio-dia. Daniel, às 3 horas da tarde. Então não tem horário. Meio-dia, às 3 horas da tarde, 6 da manhã. Qualquer hora é hora de orar. Mas eu escolho a noite porque a noite não tem, todos estão dormindo, não tem ninguém para te chamar. Então você fica ali só você e o Senhor. Comecei a orar à madrugada. Teve um tempo que eu dei aquela parada, o tempo voltava. Aí teve um tempo que eu voltei. E tava quase desistindo, porque eu não tava sentindo nada. Eu orava 4 anos, 4 anos. E eu orava, buscava, mas parecia que Deus estava longe. E quanto mais eu orava, quanto mais eu dedicava, e não só na madrugada, tá? Eu tirava os pensamentos dentro do ônibus, né? Só na madrugada, mas aquele tempo ali a sós ali, né? E eu falando com Deus na madrugada e aquilo, eu não estava obtendo resultado, sim, aquilo que eu estava pedindo. E uma noite eu resolvi mudar minha oração. Eu dobrei o meu joelho e falei com Deus. Chamei ele de Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso. Aí eu comecei a falar, Pai Nosso. E comecei a falar assim com ele. De repente, gente, eu vou contar, eu gosto de contar as coisas simples como elas são. Sim, simples, do jeito que eu vi, do jeito que eu entendi, sabe? E naquele momento que eu estava com meus joelhos dobrados no chão, o meu pensamento conversou com o meu pensamento. É assim, é meio estranho de falar, gente, assim. Quem já teve, assim, essa experiência
sabe mais que eu tô falando. De repente, eu ali com os joelhos drobados, orando e pedindo para Deus, eu tava pedindo para Deus cura, né, assim, dom de cura, que Ele colocasse nas minhas mãos dom de cura, porque eu saía com as irmãs para fazer visita, apesar de eu trabalhar e não ter tempo, muito tempo, eu estava ali pedindo dons para Deus. Quando, de repente, aquele meu pensamento conversou com o meu pensamento e disse assim: por que você está pedindo dom? Não, para que você quer dom? Você tem tempo para ir nos hospitais, orar para os enfermos? Mas quando aquele meu pensamento assim veio, conversando assim comigo, eu parei e fiquei atenta. Aí aquela voz continuou: você tem tempo para ir no hospital, orar para os enfermos? E eu não tinha tempo. E começou a falar assim para mim: por que você não busca o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio, temperança. Gente, falou bem assim comigo, meu pensamento conversando comigo. E eu disse assim: meu Deus, é verdade. E ali ele começou a me dar versículos, sabe? Aí começou a dizer, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 22. Começou a vir na minha mente. Naquele dia muitos vão dizer: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, fiz milagres. E eu vou dizer: apartai de mim, que não vos conheço. Olha só, irmãos, na madrugada com o Jesus drobado, o que a minha mente começou a ser tomada, e eu pedindo ali dom para cura, pedindo os dons, e olha só que o Senhor estava conversando com a minha mente. Hoje, agora eu entendo que era o Senhor conversando com a minha mente. Era o Espírito Santo me mostrando o que eu deveria fazer. E ali vinha os versículos na minha mente. Aí vinha o versículo que está em Lucas capítulo 6, e o verso 44. Pelos frutos conhece a árvore. Então, eu comecei a perceber, naquele momento, que eu tinha que buscar o domínio próprio, a mansidão, a temperança, porque eu comecei a lembrar que era aquilo que estava impedindo as minhas orações. Porque muitas vezes a gente pensa que o que impede a oração, muitas vezes a gente ora, sente que Deus não está respondendo. Muitas vezes a gente acha que as grandes pedras no caminho da gente. E muitas vezes não, uma pedrinha pequenininha no caminho da gente. Aí eu comecei a ver que eu nunca fui de xingar palavrão, gente. Graças a Deus, eu nunca fui, desde criança, de falar nome feio, palavrões, nunca fui disso. Glória a Deus que eu nunca fui disso. Mas eu não tinha domínio próprio, mansidão, eu não era mansa, assim. As crianças, os meus netos falavam, eu falava alto. Eu gritava com as crianças. Eu falei: mas meu Deus, é verdade. Eu preciso ser mais mansa, eu não posso falar gritado. Eu tenho que falar manso, eu preciso, essas crianças precisam aprender mansidão, temperança, domínio próprio, né? Uma pessoa que ela tem domínio próprio é uma pessoa que não se deixa ser levada, uma pessoa que não tem gritaria. A Bíblia fala sobre a gritaria. Em Efésios capítulo 5, verso 4, fala. Uma pessoa que tem um controle. Ela não é nem de mais e nem de menos, ela é controlada. Aí eu comecei a receber aquilo de Deus, o Espírito Santo falando comigo. Por isso que eu falo, é muito importante o crente que ora,
O crente que ora, ele sempre vai ter uma resposta. A palavra de Deus fala pra gente orar sem cessar. E a gente não vai ficar com os joelhos dobrados sem cessar o dia inteiro, 24 horas. A gente ora o dia inteiro, a gente está ali na lida, a gente está orando. Mas a coisa mais gostosa, eu falo para vocês, tira um momento a sós por ali para ficar meditando. E não é fácil fazer isso. Eu falo para vocês que não é fácil. Por quê? Não é fácil, gente, porque muitas vezes a gente acorda e o corpo não quer levantar, o corpo não quer sair da cama. E muitas vezes a gente acorda e não tem desejo de orar, a gente não tá com vontade de orar. Quantas vezes aconteceu com isso comigo? Eu não tava com vontade de orar de jeito nenhum. Mas eu pedi a graça de Deus e falava, não, eu vou levantar. Aí sabe o que eu fazia? Vou dar uma dica para vocês o que eu fazia. Quando eu não estava com vontade de orar, eu levantava, pegava a harpa e começava a louvar, sem querer mesmo. Vou louvar. Contra a vontade da carne. A carne não queria. Mas por dentro de mim, o meu espírito queria adorar a Deus, falar com Deus, conversar com Deus. E eu pegava contra a vontade da carne, levantava, baixinho ali, eu começava a cantar os louvores. Cantava um louvor, cantava outro, cantava outro. Quando menos pensava, eu já estava tomada, já estava orando, falando, agradecendo. E quantas vezes aconteceu isso? E quantas vezes também eu levantava e falava assim, eu não estou com vontade nem de orar e nem de cantar. Não quero nem cantar nem orar, mas eu vou levantar. Essa é uma dica que eu deixo para vocês. Eu levantava e falava, vou ler a Bíblia. Pegava a palavra e começava a ler a palavra. Começava a ler a palavra, ver referências. Quando menos pensar, eu já estava orando. Eu já estava falando com Deus, já estava agradecendo. Gente, é assim, muitas vezes o corpo da gente não quer, a gente o corpo não quer. O corpo não quer levantar, o corpo, por mais que às vezes perde o sono, fica rolando na cama para lá e para cá. Não, mas não vou ficar rolando, vou ler a Bíblia. Ou então, se eu não tiver com vontade de ler a Bíblia, eu vou cantar um louvor bem baixinho. Se eu não tiver com vontade de cantar um louvor, eu dobro o joelho e fico ali caladinha, pensando em Deus. Ou então, sentada ali, Deus, meu Pai, me dê força. Sabe? Gente, eu falo para vocês, isso funciona muito. E essa foi uma experiência linda. Deus começou a falar comigo. Isso que eu quero dizer para vocês, gente. É bom descer na madrugada. É bom falar com Deus. Porque quando a gente começa a falar com Deus, ele começa a mostrar o Espírito Santo. Gente, eu falo para vocês, eu levei 4 anos. E eu estava quase para desistir. Falei, eu não estou sentindo nada, não estava vendo nada. 4 anos. É a persistência. A gente tem que perseverar. É por isso que a palavra de Deus nos diz perseverar na oração. Então, é a perseverança. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 4 anos, mas o Senhor respondeu para mim, ele viu que eu estava querendo, ele respondeu para mim que o que estava me impedindo era a falta de domínio próprio, a mansidão, que eu tinha que ser mansa. Eu sempre fui uma pessoa assim, a gente se diz, né, estupim curto, estourada, né? E o Senhor falou comigo que eu tinha que ser mansa, eu tinha que ser mais tolerante com as coisas. E o Senhor foi me ensinando, o Senhor me ensinou. Como ele me ensinou? Buscando ele. Porque se uma pessoa vem e fala, ó, você tem que parar com isso. É mesmo que nada, mas quando é o Senhor que fala, isso foi uma experiência linda para mim. Eu pude ver que foi o Espírito Santo. Ali eu achava que era a minha mente falando com a minha mente. E não era a minha mente falando com a minha mente, gente. Olha como foi lindo. Aquilo falou assim, ó. Por que você quer dom? Então
Então o Senhor quis dizer ali para mim, eu entendi que o importante, gente, não é os dons. Naquele dia muitos vão ter dom e vão dizer, o Senhor vai dizer, ó, apartar de mim, eu não te conheço. O importante é frutos. É que você tenha fruto, que o Senhor vai reconhecer naquele dia pelo fruto. Ele me dava os versículos. Lucas 6,44. Pelo fruto conhecereis a árvore. E vinha na minha mente. E quando ele foi procurar fruto em uma árvore, chegando naquela árvore, ele não encontrou fruto. Ele diz para aquele empregado, corta essa árvore e joga fora. Aquele empregado pediu mais um tempinho, que ele ia cuidar daquela árvore. Aquele empregado intercedeu pelaquela árvore, que ele ia cuidar daquela árvore, ia adubar, ia dar mais uma oportunidade para aquela árvore. Então, gente, o importante é que nós seja uma árvore frutífera, falando espiritualmente, né? Que a gente seja uma árvore frutífera. Muitos querem dom, estão preocupados com dom. Cuidado, gente. Cuidado em ficar preocupado com dom. Veja primeiro se a gente tem o fruto. Não adianta ser boazinho. Ah, eu era muito boazinha. Mas o que valia ser boazinha? Estava faltando um fruto. É isso, gente. Essa é a experiência. Que Deus continue abençoando e ficam na paz.